O citomegalovírus. Citomegalovírus nada mais é do que um vírus. Um vírus pertencente à família herpes vírus. E aí uma informação importante, toda vez que a gente está falando de vírus herpes vírus, ou seja, a gente está falando dessa família, o que acontece? A gente vai pensar que esses micro-organismos possuem alta capacidade de latência. A latência nada mais é do que um período em que o indivíduo está ali no micro-organismo, está no indivíduo, está no hospedeiro, mas ele possui uma capacidade de ficar ali naquele sujeito de modo que seja silenciado. Ou seja, esse sujeito ele não tem uma capacidade de demonstrar sinais e sintomas enquanto ele está num período de latência. Isso acontece em decorrência do seu DNA. Basicamente, o citomegalovírus ele é constituído de um capsídeo, uma barreira que ajuda ele a se proteger do nosso sistema imunológico. Então, esse capsídeo protege ele e ele também tem uma constituição de dupla fita de DNA. O seu genoma é dupla fita de DNA. E nesse sentido, essa dupla fita faz com que esse sujeito ele se esconda dentro do nosso organismo. Por quê? Porque eu tenho dupla fita no DNA humano e tenho dupla fita no DNA do vírus. Nesse sentido, eles se combinam e ele meio que fica escondido. Mas se ele fosse, por exemplo, fita única, eu tenho o do humano, que é fita dupla, e tenho um dele. Eu consigo diferenciar. Então, as células de defesa do nosso corpo atacaria. E se ele ataca, não existe mais. Entende? Existe um combate, mas ele é dupla fita. E como ele é dupla fita, ele não reconhece, é como se fosse a mesma coisa, é como se fosse um irmão de família. Então a célula imunológica do nosso organismo não entende que ele é um invasor, mas sim um indivíduo normal pertencente àquela sociedade de células existente no nosso corpo. Essas células, por sua vez, não atacam, nesse sentido ele permanece em latência, mas depois ele vem em decorrência de uma deficiência imunológica que o sujeito apresenta, esse sujeito, o hospedeiro, ele apresenta uma deficiência imunológica e essa deficiência imunológica faz com que ele tenha basicamente uma brecha para que o micro-organismo citomegalovírus ele chegue ali e cause estrago. É basicamente tipo um amigo. Que tipo de amigo? É aquele amigo que fala para você, que bate no peito, diz, eu não sou seu amigo, eu sou seu irmão. Mas por você, eu não ponho a mão na fogueira. Por você, eu me atiro nela. Mas na primeira cambaleada que você dá, o que o sujeito faz? Ele passa uma rasteira. Basicamente é isso que acontece com o citomegalovírus e o nosso corpo, o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico é justamente isso, é a cambaleada. Quando o sistema imunológico cambaleia, não está legal, a gente vai ter o hospedeiro não estando ok, mas o vírus estando sim, vendo uma oportunidade de lhe passar rasteira, então de te derrubar. É isso que o citomegalovírus faz.